Esse é o Provida Convida. Eu sou o Kiki e hoje vamos falar sobre comida e saúde. E para essa conversa convidamos a ginecologista e obstetra do Provida, Graziela Porto. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada, Kiki. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui falando de saúde, de alimentação, que tem tudo a ver comigo. Eu tô sabendo que faz umas receitas muito boas, né? E que a gente vai ter que provar um dia. Vamos marcar pra sair daqui. Na verdade, eu disse que o podcast hoje deveria ser gravado numa cozinha, né? Pra gente ir fazendo a receita, provando e conversando. Mas a gente chega lá. Vamos lá, vamos combinar. Convidamos também a nutricionista Alice Cunha. Seja bem-vinda, Alice. Muito obrigada pela oportunidade. Vou contar uma historinha de um filme que me passaram aqui. Confesso que eu nunca assisti esse filme, mas já fiquei com vontade só pela história. Ele se chama Como Água para Chocolate. É uma história da Tita e do Pedro, e eles têm um amor proibido. É um filme mexicano, daqueles bem mexicano, bem Maria do Bairro, bem caliente. E o que acontece? O Pedro, ele casa com a irmã mais nova da Tita, porque ele não pode casar com a Tita. Só que a Tita mora na mesma casa que eles, e ela que faz a comida. Então, quando Tita faz a comida triste, todo mundo da casa fica triste. Quando a Tita faz a comida alegre porque se encontrou secretamente com Pedro, todo mundo fica alegre, fica emoções à flor da pele. A minha pergunta é a seguinte para as duas. Tem a ver cozinhar triste ou alegre ou eufórico ou agora divertidamente com ansiedade? A comida influencia? A comida influencia bastante. O ato de cozinhar, né? Eu sempre falo que o ato de cozinhar é uma maneira também de tu expor teus sentimentos e expor até o carinho, o amor por alguém, né, através daquela comida, né? Então tem muito a ver. Assim como o produzir a comida, como também quem recebe a alimentação, né? Uhum. Muitas vezes a pessoa também não tá naquele clima, não tá naquele momento, às vezes o paladar dela também não vai estar tão de acordo com aquilo que ela gostaria. Então o emocional conta muito na alimentação, né? Uhum. E, doutora, dá de mudar de ânimo fazendo comida? Por exemplo, eu tô triste, mas aí chegaram alguns amigos lá em casa, eu vou ter que produzir alguma coisa, então eu vou começo a cortar os alimentos e fazer, até o final tu já tá assim com ânimo diferente? Eu gosto muito de cozinhar e quando eu cozinho, eu tô demonstrando amor. Pra mim é isso. Uhum. Pra mim é uma forma de demonstrar o meu amor por aquelas pessoas, Sim. né? Então, quando eu tô triste ou quando eu não tô afim de cozinhar, a gente tira alguma coisa do freezer e tá tudo certo. Tá tudo certo. A gente faz um iFood, um delivery, mas é um prazer receber as pessoas na mesa, esse momento ali. E eu gosto muito de dizer, né? O churrasco não começa às 1h da tarde. O churrasco é às 9h30, 10 da manhã, quando tu tá começando a preparar. Eu não sou muito de picar cebola, de descascar alho. Eita. E sempre tem maridão aí que faz, suja a mão com um cheiro de alho. Mas é um prazer e isso faz bem tanto para quem tá dando quanto para quem recebe. Eu preparei aqui uma brincadeirinha de início para nós, que é o seguinte, pra gente se conhecer melhor, pra vocês falarem um pouco dessa relação de vocês com alimentação, com comida. E o que eu vou fazer? Eu vou separar 5 envelopes aqui, 1, 2, 3, 4, 5 pra você, doutora, e 5 aqui pra Alice. Agora vai aqui. Vamos começar com a doutora, que é mais falante, que ela já chegou aqui dizendo que, olha, vamos lá, vai ser ao vivo, vai ser editado, como é que vai ser? Então, vamos começar. Vai contar um pouco da sua história, com alimentação, com saúde, até mesmo seu profissional. E cada vez que eu tirar um alimento aqui de dentro desse envelope, você vai incluir na história. Tá bom? É muito fácil, isso daqui a gente aprende... 4 anos de teatro pra fazer direito. E agora a gente vai fazer... A gente vai ter que fazer ao vivo. Isso. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Então pode começar a doutora contando sua história. Com alimentação, né? Você é ginecologista obstetra. Sou ginecologista e obstetra. Minha mãe é nutricionista. E minha mãe sempre gostou muito de cozinhar. A minha mãe sempre fazia o nosso almoço mesmo, nós tendo empregadas, né?
Beterraba é uma coisa que eu adoro. Ela sempre foi muito rica em ferro e eu era daquelas que comia o bife de fígado, o meu e dos meus irmãos, sempre, né? Então, os meus irmãos não gostavam, eu ia comendo o deles, sempre gostei muito. Adoro comida árabe e um charutinho de repolho é uma delícia. Gosto muito de um restaurante que tem lá em Porto Alegre, que é o Baalbek. Adoro, mas não sei fazer comida árabe. Quero aprender, quero muito. Eu tenho, na minha família, a gente tem fazenda e sempre teve a coisa de ir no pomar para buscar as laranjas, onde meu avô tinha plantado aquelas laranjas, né? Lá em Alegrete, onde... Aonde fica Alegrete? Alegrete, 500 quilômetros de... Não me perguntas. Mas a 800 quilômetros daqui. E uma das coisas que eu adoro fazer é fondue de chocolate. E para mim, as coisas favoritas no fondue é o kiwi e a tangerina. Ou bergamota, como dizem os gaúchos. Isso! E pra finalizar... Minha mãe tá com 83 anos, continua super saudável, cuida da alimentação, mas todo dia na hora do almoço ela come 6 cerejas. Ah, é? Ela come frango, laranja, maçã, 6 cerejas. E se a gente rouba uma do prato dela, ela briga. Gente, então caiu certinho aqui, ó. Foi escolhido certinho. Foi escolhido. Ela saiu muito bem. Foi chilia. Não, saiu muito bem. Não acho que foi chilia, não, que a Grazi é boa nisso. É boa, né? Foram 4 anos também de treinamento, então, antes. Isso, foi. Ela fez. Nunca fiz curso de teatro. E agora vamos com você, a pressão Alice. foi grande agora. Nutricionista. E conte-nos um pouco de sua história. Então, eu trabalho com a parte de nutrição clínica há bastante tempo, mas eu comecei em cozinha industrial e restaurante, né? Eu atendi muito tempo na parte de Florianópolis e cuidei da parte da Rede Mirantes. E lá a gente tinha uma receita muito legal, inclusive, de abobrinha gratinada, que é uma receita que eu faço até hoje, que eu gosto muito. E que eu sempre digo para os pacientes, é uma receita muito fácil de fazer, que a gente pode botar uma proteína junto e dar uma qualidade nessa refeição. Mamão, minha fruta preferida, e é engraçado que sempre os pacientes comentam, né? Nutri, vejo sempre mamão na tua dieta pela manhã. É uma regra minha mesmo, né? A gente deve variar as frutas, mas a Nutri realmente ama comer fruta pela manhã, que isso é muito importante. Pitaia, uma das frutas pra mim que realmente tem uma qualidade de sabor, por mais que as pessoas não gostem muito, acham que são neutras, e eu acho que ela encanta a gente pela beleza dela, né? Dá vontade de comer só pela beleza que ela tem. Chique. Eu acho chique. Eu gosto de ter na coisa só pra cortar assim e ficar bonito. Só pra decorar. Pera, uma fruta que nem todo mundo gosta, eu adoro também, e acho que quando a gente faz uma entradinha com gorgonzola, capricha, né, Grazi? Fala sério. Eu fiz esses dias, recebi o Padre Eduardo, fiz uma entradinha com gorgonzola. Amo. Melão. Outra coisa que eu acho chique. Então, o melão é uma fruta realmente leve, né? Uma fruta com baixa caloria e que tem bastante hidratação, bastante líquido, né? Então, é muito importante a gente colocar no café da manhã. E uma curiosidade minha é que, apesar de ser nutri, era uma fruta que eu não tinha, assim, um paladar, não tinha uma vontade de comer. E depois que eu engravidei, durante a gestação, foi uma fruta que eu precisava comer sempre. Acho que a Maria Antônia gostava de melão. Melancia. Uma das frutas pra mim que realmente ajuda muito na hidratação. É uma fruta onde os pacientes gostam de consumir, né? E acaba sendo bem importante pela questão de vitaminas e minerais que ela fornece, né? E principalmente hoje os pacientes consomem muito porque ajudam na hidratação, que muitas pessoas não gostam de tomar água. Olha, mas foi bem, né? Arrasou! E vocês puxaram um assunto aí de gravidez e comida e desejos. Aí tá fora, não tem nem aqui no roteiro, mas veio uma coisa na minha cabeça. Por quê? Porque eu não posso nem sentir o cheiro de banana. Nem o cheiro da banana. Porém, minha mãe passou a minha gestação todinha comendo banana frita, banana doce, banana amassada, banana... Tem alguma coisa a ver com isso? Tem alguma coisa, tipo, comeu muita banana e agora a criança nasce sem vontade? Ou até mesmo aquela história que tem, né?
Ah, não comeu cereja, nasceu com cara de cereja. Ou nasceu com uma pintinha com formato de cereja. Tem alguma coisa a ver com isso? Me responda. Uma dúvida minha, Kiki. Assim, em relação a mãe comer demais na gestação e o bebê não ter paladar para aquilo, eu não sei realmente. O que a gente tem é questão de oferecer muito as frutas, vários sabores para a criança, né? Sim. Mas essa coisa do desejo, a gente tem uma parte que é verdade, que é a questão... que até o nome é engraçado, que é a pica, que é o desejo por coisas estranhas. Por exemplo, assim, a grávida quer comer tijolo. Quer comer areia, quer chupar um prego. Às vezes essa grávida, essa gestante, tá com uma ferritina baixa, ela tá com uma anemia. Então, ela tem desejo por aquilo que ela necessita no corpo dela. Então, isso é verdade, tem estudos mostrando isso. E é importante a gente variar muito a alimentação e repor as vitaminas que estão inadequadas durante a gestação, né? Muitas pessoas... eu brinco sempre, né? Ainda bem que a medicina está sempre evoluindo, né? E eu tô formada há 22 anos, completando esse ano 20 anos de pró-vida, e muita coisa mudou nesses 20 anos, né? Embora eu tenha essa carinha de 15 anos. Mas... É a alimentação. É a alimentação. Mas, assim, a gente tem muita coisa que evoluiu. Por exemplo, o ômega na gestação, essa reposição. O ômega, ele vai ser importante para formação da camada de mielina dos neurônios do cérebro do bebê. Então, a mãe tá precisando daquilo. O ferro durante a gestação, as vitaminas do complexo B. Então, tem toda uma importância da alimentação durante a gestação. A gestação. E como agora realmente a parte da obstetricina, a parte dos médicos, eles estão realmente suplementando muito, assim, isso eu acho muito interessante, muito legal mesmo. Porque a Grazi é uma que eu recebo muitos pacientes dela, e como vem paciente com suplementação, né? Gestante com suplementação. E a gente vê o quanto é adequado e quanto é importante, né, Grazi? Foi muito legal a Grazi pontuar quanto a isso. Porque ainda há um preconceito, né, de pessoas leigas, né? Suplementam, posso suplementar. Então, eu sempre falo, pra mim, ali, o médico que vem fazer suplementação muito pra frente, assim, porque é realmente necessário mesmo. E o nome suplementação já responde a pergunta que eu ia fazer pra vocês. É para suplementar, você vai ter que estar ingerindo tudo direitinho, e isso é uma forma de absorver melhor o seu corpo, é isso? Ele é um complemento da alimentação, né? A base sempre vai ser a alimentação, né? Então, é por isso que a gente sempre frisa que aquela mãe que idealiza essa gestação, que quer, né? Porque muitas vezes acontece sem ela esperar, mas que ela quer se preparar para isso, ela tem que aprender a se alimentar desde sempre, para que ela consiga nutrir esse corpo e passar esse nutriente pro bebê, né? Ela tá dividindo o nutriente com o bebê, ela tá repassando nutriente pro bebê. E aí a gente complementa, independente de gestação, né? Se é um atleta, se é um idoso, se é uma criança, a gente sempre vai primeiro priorizar a alimentação e suplementar, né? Através de exames, vão verificar que tá necessitando, mas muitas vezes o paciente, a gente nem precisa fazer o exame, né? Para fazer alguma suplementação, né? A gente pega um atleta, a gente pega um desportista, a gente vai colocar ali a creatina para ele, é um complemento, né? Sim. Então, existem alguns suplementos que a gente vai colocar independente mesmo. Então, o suplemento, a creatina, a suplementação, independente de estar fazendo esporte ou não, ela pode ser usada. Não só para quem faz academia, musculação, corre na rua, aqueles que fazem pula em cima de caixote, o crossfit, né? Que só de falar eu me canso, né? Uma coisa que... Mas não só as pessoas que praticam esporte. A gente, óbvio, junto com um médico, né? Através de exames, vai saber qual é o necessário para o seu corpo. Médico e a Nutri. Muitas gestantes, às vezes, vêm com a gente na consulta do pré-natal, e eu sempre digo... o pré-natal é uma equipe multidisciplinar, então todo mundo tá ali para ajudar. Então, se tá com alteração na tireoide, se tá com diabetes gestacional, um hipotireoidismo, a gente vai consultar com um endocrinologista para complementar essa alimentação, para ver o que é mais adequado. Um diabetes gestacional, né, a gestante vai consultar com a Nutri também. Então, é uma equipe multidisciplinar. A gente não trabalha sozinho em nenhuma fase da vida da mulher. Sim, sim. E uma pergunta, uma curiosidade desde pequeno.
É falta de vitamina esse negocinho branco aqui na unha? Porque eu sempre tive bastante, entendeu? Tinha época que eu até pintava pra não dizer que eu tava com falta de vitamina. Mas realmente é a falta da vitamina? Esse branquinho aqui na unha? Não, pode, é que muita gente tem, né, o branquinho da unha. Não, é porque também é da questão da unha mesmo. Sim. Do dedo ali de baixo. Mas não tem nada a ver com cálcio, nada a ver com nada. Não. Foi uma coisa que inventaram pra botar susto na gente. É que às vezes tem no meio da unha, não ali de baixo como tu mostrou, né? Tu pode ver, tu mostrou ali de baixo. Mas às vezes a unha tá fraca, às vezes no meio da unha. Aí sim, é um sintoma, é uma característica que a gente vai verificar, né? A mulher relata muito, minha unha tá ficando branca, minha unha tá quebradiça. fraca, tá quebradiça. Aí, sim, o cabelo, queda de cabelo. Então, assim, cansaço, dores nas pernas, falta às vezes de vitamina B, Sim. do complexo B, ou falta de vitamina D, uma baixa imunidade, tá ficando doente mais seguido, uma candidíase de repetição, por exemplo. Então, é importante a gente cuidar. Vida saudável não é só alimentação, é qualidade de sono, é tomar água, é fazer atividade física. É igual a Provida, um complexo. Um complexo. Não, é complexo. A Grazi citou uma coisa muito legal, é isso mesmo, né? A alimentação saudável para que tu tenha uma vida saudável. Então, é geral. Assim como tu tem que cuidar de toda a tua alimentação, tem que cuidar de todo o teu nutriente, tu tem que cuidar de tudo, né? Então, Sim. a água é importante, tudo que tu faz ali tá sendo importante, é bem isso mesmo. Mandaram uma pergunta aqui, é chique tomar chá. Consumir chá antes ou depois das refeições tem benefícios? Que tipos de chás? Queremos ser chazíferos. Depende do chá, né? Então, o chá, quando ele é digestivo, ele vai te ajudar mesmo, né? E aí, tu também tem que ver a questão de quantidade. Só que, assim, não é que ele vai te ajudar a emagrecer, né? Ele vai te ajudar na questão de digestão, facilitar essa digestão. Então, às vezes, o paciente, ele tem o abdômen mais distendido, ele tem uma dificuldade um pouco de digerir o alimento, então acaba ficando com um pouco mais de gases, então acaba ajudando. E na questão também que, muitas vezes, é colocado chá para inibir o apetite do paciente, né? Porque ele toma um chá antes de se alimentar. Então, isso também é uma estratégia que muitos profissionais usam, que ajuda. E também na questão de hidratação, né? Porque muita gente usa o chá pra hidratar, porque aí vai estar hidratando, tomando chá. Isso. E uma coisa, outro dia eu tenho costume de, depois do almoço, depois da janta, tomar um cafezinho. Dizem que o café tira o ferro que tu consumiu. É verdade? Ou não? Ele tira o ferro? Não? Gente, tô falando as coisas tudo mentirosas pra mim. Só pra mim. Sabe aquela história do leite com a manga? Até hoje eu acreditava, entendesse? Então, assim, só nesses podcasts que eu tô sabendo as coisas. Sabe por que é do leite com a manga? Agora eu sei, né? Porque ou comia o leite, ou tomava o leite, ou comia a manga. Dos escravos. Que daí eles não pegavam leite, porque manga eles tinham livre. Isso, daí pra não pegar o leite. Pra não pegar o leite, porque senão, mas a minha avó me criou assim, sabe? A minha avó por muitas vezes eu revirei o chinelo pra ela, tá? Eu revirava o chinelo e olhava pra ela, eu desvirava. Ou então eu escondia a dentadura pra naquele dia ela não comer. Além da salada, o que a gente pode comer de saudável, assim, no dia a dia? Porque a gente sabe que existe vários... Muita gente pensa que comer saudável é ser rico e poder ir num restaurante onde eles vão balancear a tua comida, fazer todos aqueles berequeteres, só um bocadinho de coisa. Mas óbvio que nós, né, assim, desprovido do dinheiro, também a gente pode comer saudável. E o que além da salada temos de saudável? Então, no dia a dia, por exemplo, de manhã. De manhã, acordei, não quero ir trabalhar, mas vou ter que ir trabalhar, porém eu quero ir saudável. Então, todas as refeições, elas devem ter todos os grupos alimentares, né? Então, há um mito onde as pessoas acham que tem que ficar retirando alimento, retirando o grupo alimentar para ser saudável, para emagrecer ou se manter magro, né? Ou seja, já começa por aí, né? Nem sempre o paciente magro ele é saudável, né? Então, a gente tem que cuidar disso. Então, eu sempre falo, para que o paciente tenha uma alimentação saudável, ele precisa de todos os grupos alimentares. Então, o café da manhã, ele tem que ter uma proteína, ele tem que ter um carboidrato e ele tem que ter uma fonte de fibra, de vitaminas e minerais. Então, o que a gente sempre pede pro paciente, né? Vamos comer uma proteína fácil? Ovo, né? Não gosto de ovo. Queijo Minas, a gente consegue colocar então, de qualidade, ser pobre, né? Que pobre gosta de ovo. Dá pra gente colocar um frango desfiado, tem paciente que gosta de fazer uma pastinha de frango desfiado, né? Um pão integral, ou dá pra grelhar uma banana, dá pra fazer uma panqueca de banana com aveia, que aí já tem a proteína, já tem o carboidrato, e sempre uma porção de fruta variada.
Todo dia. Sim, Todo é dia importante. pra ter essa... Aí no almoço, o que é que eu posso comer assim, que tipo... Arroz, ó, vou falar eu. Isso, vamos lá. Arroz, todo dia. Arroz, feijão. Aham. Arroz, feijão. Carne ou frango, né? Bife ou frango. E batata frita. E batata frita. Então vamos lá. Mas depois eu tomo um suplemento que eu Pra como. complementar. Isso. Aquilo ali vem todas as saladas embutidas. Tu não tem noção. Complementar. Então, arroz, feijão é realmente a comida do brasileiro e a comida que realmente deveria estar no prato, realmente, tá? Uhum. Até porque eu brinco que eles se completam. Quando a gente come arroz com feijão, os aminoácidos se completam e nos ajudam até na questão que a gente precisa completar de proteína. Então, a gente Sim. precisa dessa quantidade mesmo. E de fibras também, né? Então, o arroz, ele é uma semente, ele não é o vilão como as pessoas pensam, né? Seja arroz branco ou arroz integral, já fornece fibras pra gente, né? Então, já nos ajuda. Aí, o feijão, ok. A carne, daí seja assada ou grelhada, né? Ok. Aí, a batata, a gente poderia cozinhar, né? Ela. Mas no ou a gente restaurante só poderia vem dar uma frita. assadinha, né? Olha, aquele dono do restaurante, eu falo pra ele, mas ele só bota batata frita, guria. E eu sempre peço, pelo menos, que a gente tenha 3 porções de salada ou verdura, né? Um folhoso, um cru e um cozido. É claro que às vezes na correria do dia a dia eu não consigo nutrir. Não, tudo bem, se tu fizer 2, nós já estamos no lucro pra quem não botava nada, né? Mas, não, quanto que seria um padrão? Eu realmente prescrevo que pelo menos uma salada crua, uma cozida, né? E um folhoso. Então, alface, tomate, cenoura cozida, por exemplo, né? Certo. Aí janta é o café às 7 horas da noite só? Porque assim, ó, eu fui criado pela avó. Eu sempre trago isso, que a minha avó é a minha base da minha vida. Só que até hoje eu criei a mania de jantar. E eu não consigo não jantar. Quando eu não janto, eu não consigo dormir. E tem gente que é o contrário, né? Que quando janta... Passa mal, mas como eu fui criado assim todo dia com janta, ali depois do Jornal Nacional, aquelas coisas tudo, que é uma tradição, até hoje mantenho. E eu, graças a Deus, sempre faço exame, tá tudo certo. Existe essa diferença para cada tipo de pessoa, de acordo com a criação, quanto à alimentação noturna? Existe. E isso é uma coisa que a gente tem que sempre observar quando vai, né, quando o paciente vai em consultório, eu sempre observo a realidade do paciente, né? Por isso a dieta tem que ser personalizada. Então, às vezes o paciente tem o padrão de tomar um café à noite, e é muito normal na nossa região, né? Sim. E a gente tem que respeitar essa cultura do paciente. Não, tem paciente que não, que eu preciso jantar, nutri, não consigo dormir sem jantar. Eu sempre falo, a qualidade de um café e a qualidade de um jantar... depende do que tu coloca no prato. Então, às vezes, a pessoa vai jantar e ele janta algo muito errado e muito calórico. E, às vezes, o paciente vai tomar um café e toma um café de qualidade. E vice-versa. Então, sempre tem que observar o padrão. Acho que a Grazi também pode falar muito sobre isso, né, Grazi? Eu sempre fui magrinha, né? E eu acabei engordando 40 quilos em 4 anos. E acabei fazendo uma bariátrica há 12 anos atrás. E, desde então, tenho me mantido no peso ideal, agora com um pouquinho menos de massa magra, porque parei um pouquinho a atividade física, tenho que retomar, mas eu cuido muito da minha alimentação. Sim. Mesmo tendo feito a bariátrica, eu conheço um monte de gente que teve o reganho, que teve que fazer uma segunda bariátrica, enfim, né? Eu acho assim, a alimentação é a nossa cabeça. A gente não pode esquecer, a gente quando faz a cirurgia, por exemplo, a gente não transplanta cérebro. E eu digo isso, por exemplo, para as minhas pacientes que têm endometriose, que têm síndrome dos ovários policísticos, que a alimentação é tudo. Às vezes a gente acha que está fazendo um tratamento porque numa SOP está usando anticoncepcional. E não, tu só está mascarando os sintomas. Tu tem que tratar e o tratamento é a alimentação e atividade física. Sim. É mudança de vida. Né? Eu tenho uma alimentação até bem saudável, embora eu goste de coisas assim, eu gosto de cozinhar e daí eu faço bacalhau às natas, eu uso muito bechamel, mas claro que não é no dia a dia, né? Isso é a exceção. Sim. Então a gente tem que ter noção que no dia a dia é o arroz, é o feijão, é a carne, é o peixe, é o frango, couve, beterraba, então assim... Alice falou de 3 saladas ali, né? Eu gosto muito da beterraba, eu gosto muito da vagem, dos cozidos, né? Uma couvezinha,
Nos folhosos, eu amo radite, eu amo rúcula. Eu faço uma salada de espinafre cru que eu coloco. Olha que só coisa ruim. Faz um reduzido ali de balsâmico, bota uma colherinha de mel, pega figo in natura, coloca esse figo, uns pedacinhos de brie, bota um pouquinho só, e bota em cima, esse molhinho bota em cima do espinafre cru. Sim. E bota uns pedacinhos de parma. Fica uma delícia essa salada. E dá pra comer só a salada. Só a à salada. noite, então assim, tem o queijo, tem a folha do espinafre, vai ter o balsâmico, bem pouquinho de mel, é só pra, né, a fruta ali, o figo, in natura, né, e o presuntinho de parma. Então, tu tem ali também a proteína. Sim. E o mel não é o vilão, né? Então, a Grazi é um exemplo mesmo. Então, não, é verdade, eu sempre falo isso, né? Ela teve com a gente num bate-papo e eu até depois que ela saiu, eu falei, gente, ela é um exemplo, assim, de seguir, né, realmente o que ela fez. E o exemplo que ela deu da salada, é isso aí. Às vezes o paciente não gosta de comer uma comida pesada, mas ela consegue, dentro de uma salada de volume pequeno, que é o que ela precisa, fazer uma qualidade. E no caso da bariátrica, eu acredito, né? Eu tenho algumas amigas que já fizeram, alguns amigos, e é muito mais de você querer, né, fazer aquilo do que você achar a bariátrica como uma solução imediata para os seus problemas, porque aí sim vira um problema, né? Porque a pessoa não tá psicologicamente preparada, ela acha que vai resolver o problema cortando e não, porque quando tem força de vontade, não que as pessoas não tenham, mas acho que já ficou naquele costume, naquela rotina, eu vou deixar pra amanhã e nunca consegue, né? É porque a obesidade é uma doença crônica, né? E tem que ser tratada como tal. Então eu sempre falo, a cirurgia bariátrica, ela vem na cabeça, né, do pessoal de fora pra acelerar o processo. Mas ela vem para acelerar o processo de uma forma saudável, porque talvez aquele paciente não tenha tempo para esperar, né? A gente tá falando de pacientes que realmente já tentaram a vida toda, têm comorbidades associadas, pacientes que são obesos, e a gente precisa tratar esse paciente. Porém, é mais ou menos o que a Grazi falou, ele precisa aprender a comer, ele precisa se reeducar. Sim. Então, ele vai acelerar o processo, mas o processo é o mesmo de qualquer outra reeducação alimentar, né? Então, realmente, o paciente quando vem, ele tem que saber que a alimentação saudável é pra vida mesmo. Grazi, existe diferença entre necessidades das crianças e dos adultos, de acordo com a fase? Com certeza. E até os valores de referência dos exames, tudo isso vão ser diferentes, né? Então, a gente tem que ver cada caso e cada faixa etária. Uma reposição, por exemplo, de vitaminas é diferente numa criança, de um adolescente, de uma senhora de 90 anos. Então, a gente tem que avaliar o metabolismo. Eu brinco sempre, né? Às vezes, as adolescentes chegam, né? Eu tô engordando. Ou uma paciente ali na perimenopausa, no climatério, né? A menopausa é quando é a última menstruação. E o climatério é aquela fase. Então, a paciente, eu tô engordando, eu tô comendo mesmo, eu tô fazendo a mesma atividade física. Por quê? Porque o nosso metabolismo altera. Então, brinco, uma criança ali de 9 anos, quando ela tá parada, ela tá pulando corda, né? Sim. Adolescente com 17 anos, sentada o dia inteiro estudando pro vestibular com um pacote de bolachinha recheada e uma barra de chocolate. Então, daí ela bota a culpa no anticoncepcional que ela começou mês passado. Sim. Óbvio, né? Então, a gente tem que ver a alimentação, a vida, a quantidade de atividade física que ela tá fazendo e repor o que necessário naquela fase de vida. Mito ou verdade sobre a alimentação, tá? Mesmo se for uma pergunta que não acredito que você tá perguntando isso. Mas a gente... Não existe pergunta idiota. Isso. Eu sempre falo só isso, mal não colocada. existe pergunta boba. No lugar errado, né? Até mesmo... Ela mais educadinha. Não existe pergunta boba. Não existe pergunta idiota. Nada como a Leide. Essa é mais direta. Ela tem, né, uma coisa assim, né? Uma coisa mais chique, né? Uma coisa mais romântica. Eu sou mais povão, mas... Beber água em jejum emagrece? Não. Mito. É mito. Ela ajuda na questão intestinal, né? Mas não é porque a gente tá... Por que ela ajuda na questão intestinal? O paciente veio do jejum, literalmente, tava dormindo, né? E a gente toma o líquido pra ajudar ali nessa questão. Acorda o intestino, como as nutris gostam de falar. É uma maneira de falar. Isso vai ajudar na questão do bom funcionamento do intestino. Mas emagrecer só se a pessoa sair correndo na rua pra buscar um galão de água de 20 litros. Aí sim, emagrece. Aí todo dia. Aí todo dia. Comer banana reduz a cãibra?
o nível de potássio. Mas aí entra no que eu e a Grazi falamos desde o início. Não é comer o alimento isolado e não é nenhum dia, tipo, acordei com cãibra, então vou comer banana o dia inteiro. Não, é o nível de potássio que vai ajudar. Então, água de coco também ajuda, né? Enfim. Tá. Beber líquido durante as refeições aumenta a barriga? Não aumenta a barriga, mas não é o ideal, porque vai diluir ali os ácidos que vão ajudar a digestão do alimento. Então, quando tu tá comendo, e eu faço completamente errado, que fique claro, eu tô mijada, eu confesso. Já algumas coisas eu não faço mais errado. Não uso mais carefree, durmo sem calcinha, que eu mandava os pacientes fazerem isso e não fazia. Mas a água com a alimentação eu faço errado e não é o ideal. O ideal é depois. Que cria barriga, né? E no caso também da obstetra, não usar preservativo e anticoncepcional também cria barriga. Cria, né? E comer melancia com semente também cria. Semente cria barriga, né? E ligar pro contatinho de madrugada também cria barriga. Então, né? A barriga vai ser criada de várias maneiras. É melhor comer fruta com casca ou sem casca? A banana sem casca, eu acho que é meio que óbvio. A banana, a casca da banana serve pra um monte de coisa, não dá pra higienizar. Dá pra higienizar, dá pra fazer bolo com ela, dá pra fazer bife, hoje o pessoal faz, que aí eu sempre brinco, não é bife, né, já vamos ser sincero, é casca de banana assada, né, que já ia botar frita nisso, né, frita. Que já quer acabar comigo. Louco que eu falasse frita pra me acabar. Mas ela tem realmente muito nutriente, né, então dá pra utilizar. Higieniza bem, isso mesmo, eu ia falar a mesma coisa, higieniza bem, né, mas sim, e aí as frutas, quando a gente come com a casca, a gente tá adicionando mais nutrientes, adquirindo mais nutriente, mais fibra, né? Tá. Eu falo bastante, assim, para as pacientes, por exemplo, vou tomar, gestante principalmente, né? Vou tomar um copo de suco de laranja, tem 3 laranjas ali. O índice glicêmico, a quantidade de frutose absurda. Pega uma laranja, come aquela laranja e toma um copo d'água. Então, isso que a gente tem que ter noção. Às vezes, mas eu posso comer 3 porções de fruta, 5 porções de fruta no dia. Mas daí pega e usa 3 porções num copo de suco. Então, não. Complementando o que a Grazi falou, que legal, né? Porque eu também falo isso. Eu falo assim, o que a pessoa precisa entender? Uma coisa é comer a porção né? A porção, nós estamos falando em comer a porção da fruta. Por quê? Quando a gente come a fruta, a gente tá mastigando. Quem tá degradando aquela fibra são os nossos dentes. Então sobra bastante fibra aí pra entrar no organismo. Sim. Quando a gente tá tomando o suco, ele passou por um mixer, ele passou por um liquidificador, ou ele passou por um... Como é que se fala? Multiprocessador. Né? Então ele degradou muito mais aquela fibra. Então a gente precisou ter um aumento daquela fruta, né? Como diz a Grazi, 2, 3 pra botar ali. E aí a frutose, ela vai entrar com maior intensidade, e aí o paciente toma, em vez de tomar uma fruta, ele tá tomando 3 frutas, a Graça tá super certa, é isso aí. E tudo que é demais até saudável é prejudicial, né? Tipo, né? Não é prejudicial, tipo, ai, que pecado que eu tô cometendo. Eu morri de inveja quando saiu melancia pra ela, porque eu queria contar uma história que eu vou contar agora. Pode contar, fica à vontade. Quando eu era pequena, o meu tio na fazenda pegava e partia as melancias ao meio e botava no freezer horizontal. E a gente, criança, assim, 6, 7 anos, com meia melancia deste tamanho pra cada um, com colher. A gente comia a melancia, assim, meia melancia. Então, assim, ó, eu brinco com as pacientes, não é pra comer um mamão, é pra comer uma fatia de mamão. Não é pra comer meia melancia. É pra comer uma fatia de melancia, né? E a melancia, a gente tem, assim, ela tem muita água, ela é muito boa, mas ela tem um índice glicêmico muito alto. Então, quando tu vai comer alguma coisa com índice glicêmico alto, que é a quantidade de açúcar, digamos assim, a tua resposta do teu organismo. Então, o ideal seria tu comer alguma coisa mais gordurosa. Por exemplo, uma castanha, um noz, um pistache, um pedacinho de abacate também, né? Isso, Por quê? Que daí vai demorar um pouquinho mais pra absorver toda aquela glicose. Sim, É bem isso mesmo. E a gente precisa entender, assim, a quantidade tá de acordo com o paciente, tá de acordo com aquela pessoa, né? Então, é personalizado. Então, esse paciente é um atleta, esse paciente é um bariátrico, esse paciente é uma gestante, essa paciente, ela é saudável. Então, às vezes a pessoa fala, de uma maneira geral, quantas frutas?
pro adulto, de uma maneira geral, a gente pensa em alguém saudável. Uma média, de né? 3 a 4 frutas. Mas a gente tá falando de alguém saudável, né? Então tem tudo isso. A fruta, se a gente pensar em alguém saudável, eu prefiro que ele vá lá como uma fruta do que ele vá comer um pacote de bolacha. É Sim. óbvio, né? Eu prefiro que ele tome um copo de suco do que um refrigerante. Mas aí nós estamos falando de alguém saudável. Então tem uma peculiaridade que a gente tem que sempre estar analisando. Certo. Beber leite faz mal à saúde? É a produção que bota, tá? Não foi eu que Não, escrevi. não é nem... Não, é que assim, ó, essa coisa do agro, eu fico muito chateada, assim, agora, eu sou vegetariana, né? Então, eu sou vegana, eu como a minha carne, a minha vaca, ela come pasto, e daí, então, por isso que eu sou vegana. Sim. Então, assim, isso incomoda um pouco. Não é saudável para quem tem intolerância à lactose. Não é saudável para quem tem alguma alteração intestinal, alguma doença de Crohn, alguma doença inflamatória, para algumas situações. Quem tem intolerância ao glúten não pode comer glúten. Agora, para a vida como ela é para todo o povo... E as pessoas estão isolando, né? Ah, eu vou tirar o leite pra mim emagrecer. Não tem nada a ver, ele tá tirando um grupo alimentar. E ao mesmo tempo, como a gente falou, né? Cada caso é um caso. A partir do momento que ele tá tirando esse grupo alimentar, ele tá tirando cálcio desse paciente também. Sim. Ele tá tirando outros nutrientes desse paciente. Então, o leite tem que ser consumido, não tem porquê. Minha prima ama comer X-Bacon e pra não se sentir mal, ela pede uma Coca Zero. Coca Zero. É tudo isso? Ou eu já vi na internet. Eu adorava, tinha um apresentador do Rio Grande do Sul, né, que ele dizia que ele nunca ia tomar Coca Zero, porque só gordo toma Coca Zero. Só obeso. Na escola, quando eu tinha um dinheirinho pra levar dinheiro pra comprar lanche, eu comprava Fanta Uva, porque ninguém gostava, aí eu não tinha que dividir. Nem eu gostava, mas pra não dividir, eu comprava Fanta Uva. Não era meu colega, porque eu adoro Fanta Uva, tomo até hoje. E na faculdade eu comia Pingo Douro com Fanta Uva, meus colegas da faculdade falavam. A Graça tá contando todos os meu Deus, meus filhos vão pedir isso na infância. Quando forem, eu vou lembrar de ti na faculdade. Mas a Coca Zero. Então, a gente tem que pensar assim, caloria? Não tem, vamos ser sinceros. Não tem caloria nenhuma, vai prejudicar a caloria da dieta? Não vai prejudicar a caloria da dieta, mas... A minha maneira de trabalhar, a minha conduta, qualidade alimentar é tão importante quanto quantidade alimentar. Se a gente pegar um copo de suco de laranja e uma Coca Zero, é óbvio que se a gente for pensar em qualidade, eu tô pensando em suco, óbvio, sem pensar. Aquele suco tá nutrindo o paciente, tá dando saciedade pro paciente, né? Agora, a Coca não tá me dando nada pra esse paciente. Então, eu sempre falo, Coca Zero pra mim, ela não serve pra nada mesmo. Nem pra dar caloria pro paciente. E a Fanta Uva? Caloria. Com Pingo Douro. Mas eu vou ter que confessar uma aqui, né? Que eu sou muito sincera, né? Com os meus pacientes, eu falo, se me vê na rua comendo uma pizza, sou eu, não me escondo, porque eu acho que a gente vive da regra pra ter exceção. Sim. E eu como também, sou viciada em queijo, inclusive. E o meu ponto fraco é Pingo Douro, gente. Sério. Eu sei como é a minha área. É óbvio que é muito fácil eu me controlar. Não vou comer. Mas tipo assim, sabe? Tipo, que me lembra a infância. Tipo, que estresse. Sim. Comprar um Pingo Douro. Tipo, sou eu. E você viu que agora tem aquele quadradinho do Pingo Douro que é parente dele? Sim. Que é mais gostoso ainda. Não é a mesma coisa, não. Mas a gente come sem culpa porque agora vem muito sódio, vem estampado ali, a gente só sabe o que tá comendo. Sim, já sabe o que tá comendo. Mas eu tive que também contar. Agora que a Grazi falou, eu pensei, também tem uma paixão, assim, pelo Pingo Douro de infância. E daí tem aquela coisa de memória afetiva, né? Tu lembra daquele momento. Isso. Quando você falou da melancia, eu lembro do meu tio, que a gente era de Lauro Miller, e ele botava a melancia no rio pra gelar. Pra gelar. Botava lá no rio, aí passava, a água gelava, depois o almoço repartia e a gente comia. E eu lembrei também tem uma história com a melancia. Então, eu não vivi isso, mas a minha mãe conta isso, que no caso a avó dela, né? Enterrava ali na laguna a melancia, depois eles desenterravam pra comer pra gelar. Ficava geladinha. E deixa eu perguntar pra vocês são daquelas que ficam analisando quando o prato das outras pessoas, assim? Tipo,
Não. Gente, verdade. Não, verdade. Eu fico. E eu falo assim, eu vou num restaurante, quem é meu paciente que estiver assistindo vai falar, ela fala mesmo. Eu vou num restaurante, aí o paciente olha pra trás e fala, ai, Nutri, me servi na frente da Nutri. Eu falo, pior é pra mim. Pior é pra mim, não olha pro meu prato, não olha pro meu prato. Sim. Porque é muito mais constrangedor, porque eu escuto muito disso. Ai, Nutri, deixa eu ver o que tu tá comendo. Ai, tu vai comer isso. Então eu sempre falo, a gente vive da regra pra ter exceção e a gente faz o que é bem pra gente, né? Sim. Ninguém tá ali pra ficar provando nada pra mim. Até porque a balança, a dipometria, a bioimpedância vai me dar o resultado final. Sim. Não adianta querer esconder. Mas eu não sou, não, de chegar no local e analisar o que o paciente tá comendo ou o meu colega tá comendo, né? E uma coisa que eu acho... Tem muita blogueira que agora, minha Nutri vai me matar, né? Uhum. Fica filmando, a minha Nutri que não veja. Mentira, ela não tá nem aí. Volta no consultório dela que ela te dá os negócios lá pra te fazer. Mas eu não gosto, eu particularmente, uma coisa que eu não gosto, até mesmo porque eu acho que alimento pra mim sempre foi muito... uma coisa muito de mesa, oração, família... Deus o livre tá de boné na hora da alimentação, sem camisa, lá em casa era assim. Era uma coisa que era sagrada, né? Mas eu vejo muito hoje na internet, hoje é o meu dia do lixo. Uhum. Eu particularmente não gosto dessa palavra pra comida, porque é naqueles dias que vai aproveitar, vai comer algo tipo um sanduíche e fala que é lixo, que a gente sabe que, né, que essas comidas não são... E comida jamais se torna lixo, né? Quando a gente tá ali se alimentando. Então essa parte eu não gosto. Mas vocês chamam a comida do dia do lixo, não, né? Não. Então somos amigos. Eu chamo refeição extra. E até porque, como eu falei assim desde o começo, eu acho que a pessoa tem que ter uma cultura à alimentação, Sim. prazer pela alimentação. Ela tem essa emoção, como diz a Grazi, que ela tanto gosta de produzir com amor para aquela pessoa, quanto ela também gosta de se alimentar, né? Então, eu sempre falo, não existe refeição lixo porque não existe alimento lixo. Né? E a refeição extra, ela é prazerosa e faz bem sim ao paciente. Sim. Ele só tem que ter limite e saber que aquela ali é a exceção dele. Mas eu sempre falo, olha, mas eu limito, né? Tens tanta refeição extra. Mas a gente tem que ter. Eu, recentemente, num dos meus clubes do livro, a gente leu o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. E ela era uma favelada na década de 50, no Canindé, lá em São Paulo, que depois eles tiraram para fazer a Via Dutra, enfim. E o livro é todo ela assim, hoje eu catei papelão, hoje eu consegui comprar 1 quilo de arroz, hoje eu... Assim, como aquilo, só de falar fiquei toda arrepiada, assim, como o alimento é importante. E chamar o alimento de lixo para mim, assim, é um absurdo. Eu nunca tive a necessidade, nunca passei dificuldade, mas a gente vê essas histórias, a gente lê sobre isso. Eu sou médica perita da INSS, então às vezes a gente atende pessoas, faço parte da catedral aqui, então tem muita questão de atendimento das pessoas em situação de rua. Não só de rua, mas em situação de vulnerabilidade social, né? E então, assim, pra mim isso é um absurdo. É muito absurdo, né? Chamar o alimento de lixo. E é uma coisa que, hoje em dia a internet, ela tornou, tipo, uma modinha que aí os adolescentes replicam isso, né? Hoje é meu dia do lixo, eu vim com as minhas amigas no shopping. Tipo, oi? Não sabe nem o que tu tá falando, porque o alimento é uma coisa tão sagrada, tão rica, que, né, pra ser o dia do lixo. Atualmente se come muito ovo. Ovo pela manhã, ovo à tarde, ovo à noite. Tem um limite de quantidade para ser ovípero? Que a pessoa se tornou ovípera. Olha, eu não sei, vamos esperar a Nutri responder, mas eu vou contar do meu avô, que faleceu com 80 e tantos anos, que comia 6 ovos fritos toda manhã, na época que ovo frito era o crime, né? Era o vilão. Então, assim, como eu disse, né, a medicina aí sempre evoluindo, todas as ciências, enfim, né? Então ele passou de grande vilão lá na década de 80 na minha infância, agora ele é o... saudável. Ele é o must da alimentação. Então eu falo que o ovo, ele depois do leite materno, é o alimento mais completo e mais nutritivo, né? Com baixa caloria. Então o ovo vai ter uma média de 70 calorias e ele tem muito nutriente para nos fornecer. E ele é rico em proteína, né? Então, principalmente marombeiro, pessoal de academia, tá aí caindo no ovo.
Eu como em média de 6 ovos por dia também, de 6 a 7 ovos. Não só por questão de massa muscular, mas porque eu gosto e eu acho super versátil, eu acho muito fácil de fazer. Não precisa comer 6 ovos cozidos, tu faz na crepioca, tu faz na panqueca, tu faz ovo mexido, tu faz ovo cozido. Eu acho super versátil, acho ótimo. E aí a gente vai prescrever sempre de acordo com a necessidade do paciente. Novamente, vai voltar nisso. Então, é claro que uma média de 3 a 4 ovos por dia, desde que o paciente não tem colesterol alto, enfim, ele é super saudável. Mas se o paciente tá aí com colesterol alto, se ele tem que a gente fazer uma restrição até de proteína, a gente vai ter que diminuir. Certo. Café com açúcar ou sem açúcar? Café. 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 Que é só o café. Café. Sem açúcar. Nem uma lordose, uma eu sou uma snob do café, porque daí o meu marido às vezes compra um café mais simples e eu, não, esse teu café eu não vou tomar. Ainda mais botar açúcar, né, Graça? Eu tenho uma amiga muito chique que ela toma o café de jacu, acho que é jacu, que é o passarinho que come e faz cocô e faz o café do cocô do passarinho. E é bem caro. Eu sabia que ele fez isso. Mas não é? É feito É o grão do café do cocô do passarinho. Eu tentei fazer com os pardal que tem lá em Floripa, com os pombos da Praça 15, não deu. Confesso que não ficou um café agradável. E até mesmo é muito difícil correr atrás dos pombos. Apesar de ter vários lá, né? Mas por que tem essa coisa do café com açúcar ou sem açúcar? Quem foi que inventou de botar o açúcar no café pra depois a gente ter que tirar? Então, o açúcar é grande vilão, né, Grazi? O açúcar é um grande vilão. Ele não deveria estar na nossa alimentação. Imagina adicionando no café. Então, eu não sou muito fã de café. Inclusive, eu sempre falo, eu aprendi a tomar. Foi outra vontade que me surgiu na gravidez. Eu não era de café e comecei a tomar depois da gravidez. Então, assim, eu já comecei a tomar sem o açúcar, né? Sim. Mas e sem a cafeína também, né? Na gravidez. Mas descafeinado. Isso, descafeinado. Mas o café descafeinado vem o quê? Ele vem... Se ele tá descafeinado, ele é café? Ele tem 10% de cafeína. Tem o quê? Ele diminui a quantidade por processos de... Tem processos químicos e tem processos físicos de tirar a cafeína do café. Então, na gravidez, a gente não pode usar o que tenha esse processo químico. Então, tem que cuidar. E a gente pode tomar até 200 miligramas de cafeína por dia. Então, descafeinado dá para tomar 10 cafezinhos. Com cafeína, 2. E daí... É quanto tempo menos de vida que talvez eu já esteja falecendo? Porque tudo na minha vida é café. Eu ia dizer isso agora. E então, pra mim, foi muito bom, porque eu já não tomava café. Então, aí eu tomava uma xícara por dia, tranquilo, e hoje eu continuo tomando uma xícara. Mas eu sempre penso nisso. Como é que a pessoa põe açúcar no café, né? Porque o sabor do café, como diz a Grazi, né? Café. Café. O sabor do café é do café. Parece que quando tu põe açúcar, mas sai, assim, né? ó, o que a gente tem que falar? É que o café no Brasil, nós temos várias qualidades de café. Então, assim, tem que ver o café que não tem cara de pneu. Aquele café preto, aquilo é um café que foi extremamente torrado, porque ele tem, não tem só café. E daí tu bota o açúcar pra conseguir tomar aquilo. Então, tem que ver isso, assim, a qualidade do café que tu tá tomando. Então, às vezes, tu gastar um pouquinho mais no teu café e tomar uma quantidade menor pra caber no teu bolso, vale mais a pena. Tu vai conseguir apreciar mais do que tomar 2, 3 térmicas de café. Cheio de açúcar. Certo. E agora, uma pergunta. Quando a criança não quer comer carne, como substituir isso? É uma vitória uma criança nascer não querendo comer carne? Não. Tipo, não quero comer carne. Acho que eu nasci já vegano. Não é uma vitória, né? A carne, ela não é a vilã. A carne, ela realmente fornece vitamina B12, ela nos traz bastante nutriente. Então, tudo tem que ser uma questão de equilíbrio, não dá pra comer em grande quantidade, né? Mas aqueles pacientes que não comem carne, a gente vai suplementar, né? E aí, quando é criança, eu não atendo criança, não é a minha área, é pediatria, né? Mas eu sempre falo, assim, né? Quando alguma paciente me pergunta, pelo pouco conhecimento que eu tenho na área pediátrica, eu não aconselharia a criança a crescer sem comer carne vermelha, né? Mas dá pra suplementar. Beijo pra Maíra Card. Mas dá pra suplementar. Porque a gente vê muito hoje em dia com essas influencers, né? Que fazem... A gente tem exemplo da Maíra Card, né? Que é uma influencer que ela fala como se, ao meu ver, a comida fosse algo horrível. Porque a filha nunca provou açúcar, ela nunca comeu carne, ela não conhece refrigerante. Isso não faz falta pra uma criança? É isso que eu quero perguntar, sabe? Se ela já nasce naquele meio que não existe aquilo,
Ela não vai fazer falta, Não vai. mas o organismo não precisa? Se existe, não é porque é pra ter? Jesus não botou assim pra O gente refrigerante consumir? não, né? Mas a carne vai precisar. Sim. Né? Então, o que a gente precisa entender? A cultura de casa. Olha só, tu mesmo falou, né? A Maíra Cardi aconselha não consumir, então a filha dela não consome. Aham. E aí, às vezes, a mãe fala assim, ai, meu filho come chocolate, não consigo tirar. Alguém ofereceu. Aham. Alguém ofereceu aquele chocolate pra aquela criança, né? Então, a parte da cultura vai sempre fazer a criança seguir o exemplo do pai e da mãe, né? Uhum. Porque é um absurdo a gente ver essa cena. A gente que é criado já com chocolate, com bolacha, né? A gente acha que tá maltratando a criança. Mas se a criança não conhece. Se não conhece, né? Já é um... Não vai Leite sentir materno é falta. neutro, né, Grazi? Fala aí pra eles. É o quê? É neutro, não tem Como é sabor. que é? O quê? O leite Leite materno não tem materno sabor? e assim, é tão perfeito que uma mãe de um prematuro vai ter um leite diferente de uma mãe de uma criança a termo. Um nenê que o leite materno vai anticorpos contra as infecções que a mãe teve acesso, as bactérias, então vai ser uma vacina natural para Isso. aquele bebê. Então não dá para dar o leite materno da vizinha pro teu filho, né? Não. Como tinha Salve. antigamente as pessoas, a mãe de leite, A a mãe de ama de leite, ama leite, de né? leite. Hoje temos banco de leite, leitezinho pasteurizado, né? Então, não dá. E já vi, assim, tipo, eu já tive uma paciente que a cunhada pegou o filho dela e foi botar pra mamar. Ela ficou quase Aham. surtada, com toda a razão. Claro. Né? Então, o leite da mãe é pro seu filho. Até... Eu brinco, o leite da cabra é pro cabritinho, o leite da vaca é pro bezerrinho e o leite da mãe é pro bebezinho. Mas também, assim, não dá pra se culpar se não conseguir. Nós temos muitas consultoras de amamentação na cidade que vão estar ajudando, o seu obstetra vai ajudar, toda uma equipe de enfermagem no hospital. Mas esses dias eu fui fazer uma consulta de uma paciente e eu sempre pergunto, quantos filhos, amamentou quanto tempo, até pela questão do câncer de mama, né? E ela... Não amamentei, com aquele sofrimento. Daí eu, que idade tem teus filhos? Ela, 30, 34 anos. Daí eu, rodaram na primeira série? Ela começou a rir. Tu ainda sustenta eles? Ela começou, não, deu... Te liberta dessa culpa. Não tem problema não ter amamentado, fica tranquila. Imagina 30, 35 anos carregando uma culpa que não amamentou os filhos. E nem sempre consegue mesmo, né? Não, e tem mulheres que não vão ter dificuldade, o bebê vai ter dificuldade na pega, enfim. Então, tem o que fazer, temos que ter toda a tentativa e a ajuda possível, mas também não ficar com aquela culpa pro resto da vida, porque não amamentou o filho. Eu vou falar por mim agora na prática. Minha filhinha tá com 5 meses. Eu consegui amamentar até 4 meses e mais umas 2 semanas. E aí depois eu fui botando fórmula, porque o meu leite não era suficiente, mesmo ordenhando, e tá tudo bem, não tem problema. Eu, pelo menos consegui vir até o quarto. Isso. E é o filho da Nutri. É o filho da Nutri, não, filho... é bem isso que eu falo. Porque muita gente fala, e tu não te condena pra fazer o quê? Não tenho leite, gente, só isso. Não dá. Gente, a gente poderia ficar horas e horas e mais horas aqui conversando sobre esse assunto, né? Que a gente vai... Vocês já notaram que a gente começou live, o Kai, e tudo falando sobre alimentação. A gente passou gestação, criança, né? O adulto. E é um assunto muito pertinente na nossa vida. Afinal, todo dia a gente se alimenta, né? Faz uma refeição. Tem que comer, né? Eu, pelo menos, já acordo com muita fome. E eu quero muito agradecer por vocês terem vindo aqui e deixar para vocês as considerações finais. Então, eu queria agradecer, muito obrigada por estar aqui. Quando me falaram que a Grazi ia estar, confesso que eu ainda falei, gente, vai ser o máximo esse podcast. Eu participei de um bate-papo com ela que eu adorei, virei fã, né? Eu conheci ela só ali da Provida, a gente acaba não tendo muito contato, né, Grazi? Com um profissional, excelente profissional, tem pacientes em comum, mas realmente achei, assim, que foi maravilhoso fazer um podcast com ela. Ela fala muito bem e ela diverte, né? Sim, sim. Ela te ajudou na equipe, ela é muito divertida. Ela é muito divertida. Fez umas escadas aqui pra mim que eu gostei. Isso. Vamos fazer uma peça de teatro. Muito obrigada, muito bom fazer podcast, deixasse a gente, pelo menos, me deixou muito à vontade. Muito obrigada. Que bom. Seja sempre bem-vinda. Que Alice, obrigada pela companhia. E eu sempre digo, isso aqui é um bate-papo, né? Sim. A gente poderia estar aqui fazendo, cozinhando, enfim, mas é isso que as pessoas precisam. Orientação com divertimento, não ser aquela coisa chata. Quando eu faço, às vezes falo...
eu faço um camarão e falo de camisinha e ST, né? Infecção sexualmente transmissível. Pelo menos cozinhando, né? Vamos aprender uma receitinha. Então, assim, é um prazer estar aqui. Eu tenho muita consciência de que a nossa informação vai chegar nas pessoas e vai fazer diferença na vida das pessoas. Quando eu falo para alguma paciente em relação, por exemplo, à minha bariátrica, ou indico para ela procurar ajuda, às vezes as pessoas um pouco se ofendem, enfim, né? Mas daí eu digo, não, mas eu fiz. Eu dou o exemplo e a pessoa vai relaxando, vai se desarmando. Então, é que pra gente mostrar quem a gente é mesmo. Que às vezes no consultório, na consulta ali rapidamente a gente não consegue. Para as pessoas nos conhecerem. Muito obrigada pelo convite. Que prazer estar aqui com vocês dois. Obrigado, gente. Ó, você ficou com alguma dúvida? Então consulte um dos nossos 280 especialistas do Complexo Provida. Esse é o Provida com Vida. E eu espero você até o próximo. Valeu, tchau!